E aí, pessoal da aerografia. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui alguns testes que eu fiz, né, nessas pinturas que eu fiz utilizando o aerógrafo Eclipse HP PCS, tá? Como vocês podem ver, pessoal, eu fiz o esboço dessa tela aí todo com lápis, né? Usei um lápis para poder riscar e fiz tudo à mão livre, olhando do tablet direto para a própria camisa, né? Eu usei uma camisa em um tecido de algodão e decidi usar esse aerógrafo, já que é um aerógrafo de sucção. Eu pensei, vou usar esse aerógrafo aqui, que é um aerógrafo de sucção, né, na tela, para poder fazer essa pintura, porque aí quando você faz uma pintura, né, uma pintura extensa, você consegue pegar um pouco mais de jeito, né, e nas minhas palavras, você consegue pegar um pouco de intimidade com o próprio aerógrafo, tá? E aí você vai dominando as técnicas, você vai aprendendo como que o aerógrafo funciona, tá? Você vai entendendo como o equipamento funciona, o que ele pode oferecer, e eu vou, ao longo desse vídeo aqui, eu vou falar para vocês, né, quais foram as vantagens desse aerógrafo, tá? Na pintura em camisas, que é o meu foco, né? O foco principal desse vídeo é falar uma das funções, uma das coisas que esse aerógrafo ele funciona perfeitamente, na minha opinião. Um aerógrafo para você poder pintar grandes áreas, para você fazer coberturas, para você fazer detalhes, para você fazer degradês. Olha, eu usei um copo aí, um copinho que dá para você adaptar nele, como vocês estão vendo no vídeo aí. Um copinho bem pequenininho de ferro, né? Você encaixa todos os copos do aerógrafo de sucção, eles são encaixados. E aí eu usei esse copinho porque quando você usa aquele copo maior, você geralmente quem trabalha com aerografia usando aquele copinho gosta de usar vários daquele modelo para poder vir só encaixar debaixo do aerógrafo e poder usar a cor ali que precisa usar na hora, né? Eu até comprei aqui uma série de 10 copinhos desses aí para poder estar fazendo alguns murais, para poder estar fazendo alguns trabalhos externos aí que eu faço em comércios, né, em vários tipos de situações diferentes. Então, para começar, o bico desse aerógrafo, né, o bico dele, o bocal dele é um bico 0,5 milímetros. A agulha dele também é 0,5. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui muito importante é a respeito quando você está trabalhando com aerógrafo de sucção, você tem que trabalhar com a pressão do compressor, dependendo também da viscosidade, da diluição que você fizer na tinta. Você tem que trabalhar com o aerógrafo, ou seja, com a pressão um pouco maior no aerógrafo, né? Eu acredito que eu trabalhei aí com 30 PSI, cara, foi o mínimo que eu consegui trabalhar com esse aerógrafo. Porque se você jogar 25 PSI, dependendo da situação, ele ainda não consegue sugar a tinta, né? Porque é por sucção, ou seja, ele através do ar, o ar suga a tinta para fora. Então você precisa trabalhar com uma pressão um pouquinho mais alta, tá? Como é no caso de pintura em camisas, eu até mostrei anteriormente aí no vídeo as tintas que eu utilizei. Eu utilizei as tintas da Aquarela Silk, da Acrylex. Eu usei eu não tinha Aquarela Silk preta, então eu utilizei aquela Aquarela Silk pastosa preta. Eu diluí ela. Eu me lembro que eu usei, cara, até um pouquinho de pigmento xadrez. Eu usei na tinta para ela ficar um preto mais concentrado. Para diluir, eu usei um álcool 70%. E também usei, para a tinta ter mais aderência, eu usei um punch adesão, que é um produto da DecoArt. Já mostrei para vocês aqui também no canal sobre as tintas da DecoArt.
E eu usei esses médiums e usei o próprio álcool como diluente na tinta para poder até secar mais rápido. Eu não optei por usar nem água e nem aquele médium acrílico que retarda, porque no caso aí de tecido, se eu usar um médium acrílico, a tinta vai demorar muito tempo para secar. Como eu tinha algumas aquarelas silk guardadas aqui, né, muito tempo que eu tenho essas tintas e eu não havia utilizado elas todas, eu decidi usar o amarelo, decidi usar o verde, inclusive eu acho que eu tenho 3 tipos de verde. Eu quero até fazer uma recomendação aqui, pessoal. Essa tinta Aquarela Silk, ela é uma excelente tinta para você poder pintar camisetas. Além dela não ser aquela tinta tóxica, sabe? Tóxica, ela é uma tinta à base de água e ela praticamente vem pronta para uso. Então assim, a Aquarela Silk eu nem diluí ela, só coloquei dentro do aerógrafo e já pintei. Joguei a primeira camada de amarelo, depois vim com a camada de verde, né? Esses tons aí foram tons que eu utilizei a Aquarela Silk, tá? Eu acho que eu tinha o vermelho também, que inclusive o vermelho, laranja também foram da Aquarela Silk, que eu utilizei aí no Hulk aí. Acho que azul também, usei um pouco de azul também. E foi super tranquilo pintar com esse aerógrafo. Eu falo assim, quando você está trabalhando com um bico de aerógrafo maior, a vantagem é que você consegue cobrir áreas maiores com mais rapidez. E você também consegue fazer degradês maiores com mais rapidez e com mais facilidade, por causa do tamanho do bocal do aerógrafo. Outra questão também que eu achei muito interessante, que eu tenho que ressaltar aqui, é que mesmo ele sendo um bico 0,5, como isso já é uma característica de todos os aerógrafos da Neshwata, você consegue fazer muitos detalhes, cara. Mesmo sendo um aerógrafo 0,5, você consegue fazer detalhes pequenininhos. Sério, eu não senti a necessidade de usar outro aerógrafo quando eu usei esse aerógrafo aí para pintar camisa. Sozinho ele deu conta praticamente de fazer tudo, cara. Tudo. Tem algumas coisas que eu fiz aí que eu vou explicar para vocês mais à frente, tá? O vídeo tá acelerado aí, mas esse eu gravei o vídeo em tempo integral da pintura, tá? Eu tentei usar um pouco de branco aí, diluir um pouco o branco da Acrylex pastosa, como vocês podem ver, eu já estou aplicando o branco com o aerógrafo, só que não ficou legal, cara. Tipo, não fluiu, não cobriu legal da maneira que eu gostaria de que cobrisse. E aí, então, sendo assim, o que eu decidi, cara? Como vocês vão ver mais à frente aí no vídeo, eu decidi usar uma outro tipo de técnica. Por quê, pessoal? A gente tem que entender que as tintas que a gente utiliza para a aerografia são tintas que a gente dilui elas. Então, quando você dilui uma tinta, quanto mais você diluir a tinta, mais ela vai se tornar transparente e mais a tinta vai perder a cobertura dela, né? Ou seja, ela vai ter menos opacidade, ela vai ser menos opaca. Então, por isso, ela vai cobrir com mais dificuldade. Então, vocês podem ver aí que eu fiquei por bastante tempo ali, mais ou menos cerca de uns 30, 40 minutos, aplicando branco em várias áreas da pintura. E assim, pra mim não ficou satisfatório. Claro que pra muita gente eu já poderia ter deixado aí. Então até esse momento eu posso dizer que a pintura tá sendo 100% à mão livre. Até que eu decido, né? Eu tô dando alguns retoques ali, que eu decido trabalhar com pincel. Por que trabalhar com pincel? Porque eu peguei aí, agora eu já vou trocar totalmente de tinta. Eu peguei a própria Createx Wicked Colors branco, a tinta opaca, tá? Eu usei essa tinta aí com pincel. E vocês podem ver que na primeira aplicação já fica branco de fato. Por quê? Porque eu usei o branco da Wicked Colors e não diluí ele, cara. Usei ele direto na pintura, tá? Então eu fiz isso justamente para dar aquele toque especial de finalização na pintura. E eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor de você usar técnicas mistas, de você usar
ferramentas subtrativas e você usar o que for para sua pintura ficar melhor. Essa pintura poderia ter ficado bem melhor, mas o meu intuito foi só fazer uma demonstração técnica, falar um pouco do aerógrafo. Para quem me pediu testes, né? Talvez no final desse vídeo aqui eu deixe um teste do BCS aí de traço, mas cara, o aerógrafo, eu só tenho uma coisa para falar para vocês, é um aerógrafo incrível, cara, incrível. Para quem gosta de pintar coisas grandes, coisas maiores, fica aqui a minha recomendação. Para quem pinta tela também, tela gigante, tela grande, quem faz painel, quem faz murais, esse aerógrafo aí, o Eclipse HPCS, BCS, né? É um aerógrafo que vale muito a pena você ter ele na sua coleção. Então, eu dei vários retoquezinhos, né? Coloquei vários highlights na pintura, né? Passei várias vezes a tinta. Para justamente quando a camiseta for lavada, né, já que se trata de uma pintura em tecido, ela já não sair na primeira lavagem. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa Speed Punch, né, comentada, né, esse vídeo aqui comentado, que eu tô falando um pouco do aerógrafo e tô mostrando também o que eu já produzi. Claro que eu já produzi telas com ele, já fiz vários trabalhos aqui com ele, já pintei umas 2 telas já com esse aerógrafo, duas ou 3 telas já pintei com ele, para vocês verem aí como ficou o resultado. Se vocês gostaram do vídeo aí, pessoal, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Comenta o que você achou e se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos, beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês e até o próximo